Conforme vocês sobem, vocês não conseguem entender se o gato vai aumentando de tamanho ou vocês diminuem. Os pelos dele, as plumagens, vocês conseguem se agarrar ali. E aí, agora, começa essa engrenagem embaixo. Se mover, se mover, se mover. E vocês vão ouvindo raios, eletricidade, algo se caindo. E aí, ao mesmo tempo, tipo, a sala vai se movendo, as paredes vão se movendo muito rápido. E bem no centro, bem à frente de vocês, vocês vão vendo abrindo-se o portal totalmente prateado. Tudo isso se desenrola em questão de segundos. Vocês começam a ver essas paredes se movendo. Abre esse portal. O gato ele abre as asas. Vocês entram como se fosse um túnel de um caminho de lua prateado. E vocês vão passando, velozes como a velocidade da luz. E vocês vão vendo, faiscando pelo lado de vocês como se fossem memórias. Vocês vão vendo cidades parecem a Londres de 1916, e aí depois a Londres do ano 1300. Vocês vão vendo uma cidade, luzes, carruagens voadoras e coisas que vocês não conseguem entender. Carros voando, o que é aquilo? É uma locomotiva que está no céu. Vocês veem uma grande, gigantesca serpente engolindo o seu próprio rabo. E vocês são lançados no meio de um campo de papoulas. Parece ser madrugada. Vocês veem um campo com papoulas vermelhas se estendendo até onde vocês conseguem enxergar. A luz da noite, ela não se avoluma tanto. Existe uma lua projetando a sua luz prateada. O gato, ele já não tem mais aquela aparência de mais de 2 metros de altura. Ele tem a aparência de um gato normal. Ele tá meio no canto, assim, andando, tipo, se engatinhando. Parece que sentindo algum tipo de dor. Vou na direção dele. Ele... Ora. Você está tão pequeno e bonito. Eu pego ele no colo, gentilmente, e coloco ele no meu ombro, assim, pra ele ficar mais, tipo, não precisar ficar no chão. Ele vou andando. ele se acomoda, se empolera sobre o seu ombro. Eu não esperava que a banalidade aqui estivesse tão forte. E esse... A gente sentiu esse baque Ainda forte não. da penalidade? Ainda não. Mas ele é uma quimera. A banalidade afeta muito mais ele. Ah, é. Vamos cuidar de você, meu conterrâneo. Precisamos ir pro norte. Cara, ele puxa a pata assim, pra dentro da pelugem dele. E de uma coisa que não precisa ter lógica. Ele te entrega ao que parece ser como se fosse uma bússola. É
que uma bússola solar, ao mesmo tempo que ela tem pequenos ponteiros, parece estar toda ferrujada e meio partida, e de dentro dela se irradia uma energia meio roxa e esverdeada em alguns pontos. Ela é fria, ela é gelada. Por um momento você até pensa que talvez seja ferro frio, mas não. Ela é muito fria, fria como a morte. Ele entrega para você. Eu pego, olho bem. Eu procuro ver a direção que ela tá apontando. Você vai ter que gastar um pouco da sua energia para que ela funcione. Ok, vou gastar um ponto de glamour. Faço assim, ó. Algum pozinho de glamour em cima dela. Beleza. Enquanto isso está acontecendo, Will e Brandon, o que vocês fazem? Cara, eu quero ver se o gato tá machucado de alguma forma ali. Como eu vi que ele tá sofrendo muito, fiquei imaginando se talvez ele tivesse machucado. Vou tentar ver se tem alguma coisa que eu possa fazer pra ajudar ele ali. Cara, o que você percebe, assim, é que a banalidade é tão grande tão poderosa nesse local. Pelo menos vocês estão ali na fronteira dessa propriedade livre, que ela fez ele diminuir de tamanho. Então todo aquele esplendor quimérico dele, a banalidade está meio que encolhendo, está meio que forçando ele a ser um gato, somente um gato, e não uma matéria do sonho. Fisicamente ele tá bem, então. Ele sente dor, ele tá mal assim, e se ele tiver talvez grandes poderes, por exemplo, ele não tem asas mais. Mas ele não tá exatamente morrendo. Mas é como se ele tivesse sentido sendo exprimido. Mas é algo que é a própria atmosfera do local que tá causando isso nele. Então, vou examinar, vou ver que não tem nenhum problema físico ali, é mais do jeito que tu falou. Só vou comentar com meus outros dois colegas, né? Ó, vamos o mais rápido possível, porque esse local não tá fazendo bem pra nenhum de nós e parece ser ainda pior pra ele. A bússola apontou Ela pra algum lugar? aponta meio que a leste. Só que do lado leste, vocês veem, além de uma colina, a luz meio que talvez de lanternas acesas. Tá. Vou dar uma coisa. Agora eu Hum, vou guardar a bússola. Vou fechar meu olho, dar uma volta no ambiente e vou entender qual é o caminho mais apropriado pra gente. Como eu tenho aqui aquela Uhum. andanças, além da andanças, eu tenho uma parada que é o meu não é o meu legado, como é que Direito é o nome? É inato o ali. meu direito inato, que eu sempre sei qual é o caminho que vai pro lugar Uhum. onde eu devo ir. Como eu chegar lá no tempo que eu preciso, assim, eu agradeço o uso da bússola para saber a Uhum. direção, né? É bom saber. Mas tem uma inteligência aí de qual é o momento certo de chegar e qual é o melhor caminho para chegar que eu quero tentar entender. E aí eu vou me conectando com a natureza mágica do ambiente e tentando entender qual vai ser esse Perfeito. caminho. E aí eu quero ver qual que é a direção que Cara, vai me dizer o para que ir. você entende vendo o grande panorama das coisas, o entendimento de tudo, você como um Exu, Senhor dos Caminhos ali, você sabe que o que está acontecendo é muito estranho, porque era para vocês já estarem lá. Então, ou o selador foi destruída, ou ela está encolhendo também. E o coração de selador, ele tá, cara, a uma distância de uns 3 quilômetros, mais ou menos, na direção do que a bússola tá indicando. Entretanto, nesse caminho, você sente o poder da banalidade muito grande, quase que físico, como se fosse uma grande bolha de banalidade se avolumando ali naquele caminho. Então deve existir uma subterfúgio para se aproximar e que a gente perca menos banalidade. Bom, eu nem vou apontar, eu olho e falo. Olho para meus companheiros e falo.
Pode parecer estranho, mas eu conheço um caminho mais gentil para os nossos. Se puderem me acompanhar, acho que será um pouco mais agradável a nossa viagem, menos perigosa. Dá uma olhadinha pro Bastet, assim, pra ver se ele faz alguma... Claro que sim, meu amigo. Por favor, mostre o caminho. Ele vai se mostrar para nós. E vou andando na direção que o meu corpo me leva. Eu falo assim, eu falo. Façamos isso, amigo. Mas espere. Kogar Ambais tem algo a fazer antes. Puta coincidência, né? Eu vou pegar o meu Ogan, que é o Oráculo Celta das Árvores. Eu tenho um aqui, inclusive. Eu não sei nem por que eu tenho isso. Ó, Vai pegar, que eu vou usar o meu presságio. Que é o nível, o truque 1 de vaticínio. No ambiente, usando a alçada da cena. Como você faz isso? Vou pegar o meu baralho, né? O meu Ogan, vou embaralhar ele, né? E vou tirar 3 cartas. E olhá-las. Vou até ver quais que saíram aqui. Não sei se dá pra ver aqui. Não vou entender do seu... Eu também não entendo isso não, tá? Eu nunca li sobre. Faz de conta que entende, faz de conta que entende. Ô Adam, se você estiver assistindo esse vídeo, talvez você possa nos ajudar numa Né, só... leitura futura. Deixa aí nos comentários. Deixa nos comentários. Exato, e só pra deixar claro, isso aqui não é consagrado, então eu não tô fazendo nada de errado, tá, gente? Não é nenhuma heresia. Não é nenhuma heresia. Perfeito. Cara, você usa seu baralho e tudo mais, e você tem essa mesma percepção. Você vê a figura como se fosse de uma grande destruição iminente que está para acontecer. Mas você vê a figura também de uma arca, de um grande tesouro, que pode ser a fortuna, principalmente para vocês, seres féricos. Você sabe que o Exu falou, acabou de falar, muito provavelmente, seguindo por esse caminho, vocês vão chegar até lá. Mas a um grande custo. Eu dou uma olhada assim por alguns segundos ainda nas cartas, né? Eu guardo elas. Estou pronto, vamos. A destruição chegará aqui muito rápido. Precisamos ser breves. precisamos. A gente ganhou da Magi, não. Foi da Magi. A gente ganhou 3 pedaços de uma página de uma poesia rasgada com sangue. Ela não explicou nada, ela deu, certo? Ela falou que aquilo era um sinal de luto. Ah, beleza. Vamos só continuar, por enquanto. Beleza. Cara, vocês vão seguindo durante a madrugada e vocês vão ouvindo movimentação das tropas. Provavelmente vocês já estão na madrugada do dia 1º de julho de 1916. Você sabe muito bem, Niab, que vocês estão próximos geograficamente no planeta do Rio Somme. Quando vocês vão avançando na madrugada, quase próxima da aurora, vocês vão vendo um campo de papoulas se intensificar. Folhas vermelhas, flores vermelhas que, para vocês, tem um aroma adocicado, silvestre. E vocês vão ouvindo meio que uns tilintares, como se fossem de pequenos sininhos, assim. E quando vocês vão vendo, todo mundo aqui já assistiu Princesa Mononoke ou não? Sim. Então, sabe aquelas criaturinhas brancas que eles encontram na floresta, que elas começam a sacudir a cabecinha e tudo mais? Uhum. Vocês vão vendo isso, só que as cabecinhas deles são as folhas vermelhas de papoula. E elas vão meio que seguindo vocês e ao mesmo tempo como que se guiando vocês e querendo conduzir vocês a algum lugar. Eu vou seguindo, mas enquanto eu vou seguindo, eu vou pegando as flores. Dá flor, né? É uma papoula, flor. se eu não me engano, dá uma flor, né? Eu vou pegando as mais graúdas que eu vou encontrando no caminho e para cada uma eu vou pedindo permissão para a planta e colhendo e colhendo. Vou pegar uma quantidade boa. Quando eu tiver uma quantidade boa, você me avisa. Você vai caminhando ali no espaço de ali já de uns 10 minutos, você tem. Tá, e aí eu pego uma trouxinha de pano de tecido, eu ando com várias tranqueiras, eu pego uma trouxinha de tecido, amarro aquilo bem fechadinho e vou na direção do Bugan. Will. Vou na direção do Will, dou na mão dele e falo, Will,
eu acho que você vai ter um uso muito bom para isso no futuro. Não só para nós, mas para pessoas que possamos encontrar. Isso pode ajudar na dor e Eu no vou recolher sofrimento. a trouxinha, vou dar uma examinada. Muito obrigado, meu amigo. Com certeza será útil. Fecha a trouxinha e coloca na mochila. E aí você vamos Mente de seguindo. papoula. Os bichinhos. Milk of the Pope! Ele Cara, mesmo. vocês vão seguindo e vocês vão se embrenhando por um grande bosque. A princípio, as árvores elas parecem reagir de forma arisca a vocês. Vocês poderiam jurar que talvez elas se movam, querendo barrar o caminho. Mas esses pequenos espíritos de flores de papoula, eles vão abrindo e vão acariciando as árvores, vão meio que acalmando elas, e elas vão se abrindo o caminho. E abre-se uma trilha no meio para que vocês adentrem nesse bosque. Só que o caminho, ele parece que ele é maleável, ele vai mudando. A terra por baixo, ela vai se movendo. As árvores parece que estão um pouco mais à direita, parece que depois elas já vão um pouco mais para a esquerda. Tudo é muito movediço. E esses pequenos espíritos de papoula seguindo à frente. Conforme vocês andam um pouco mais, o dia já está quase nascendo. Vocês veem essas duas árvores que vocês tinham visto como se fosse numa visão, num sonho. Uma árvore preta como obsidiana e outra branca como alabastro. Elas estão envoltas como dois amantes abraçados. E no centro delas, entre as raízes, entre as fendas ali, entre uma e outra, vocês vão percebendo que vai se irradiando uma grande luz de puro sonhar. É uma luz colorida. Ela se assemelha até um pouco ao seu arco-íris, Niab. A minha forma humana, aqui os humanos me veem, eu sempre tô com. Sabe aqueles tecidos que os africanos usam no corpo todo, meio cobrindo o corpo todo? Eu sempre tô com um desse com padrões de arco-íris, Maravilha. tá? Então, só pra saber. Tipo, você falou que parece, né? A Agora, luz, a parece. matiz ali das luzes, elas assemelham um grande arco-íris, tá? Aí eu tô me aproximando. É isso. Quero Os ver de perto. espíritos, pequenos espíritos de papoula, eles ficam em volta ali, meio que quase que aguardando, esperando o que vai acontecer. A gente sente que esse lugar ele tem mais É muito claro. glamour. Ela é uma propriedade livre, mas sem changeling, ela tem quimeras. São esses espíritos de papoula, as próprias árvores. Mas não tem nenhum outro changeling como vocês. É muito estranho. Geralmente propriedades livres são ocupadas por changeling justamente por serem fonte de você recuperar glamour. Então eu comento isso, falo, é uma propriedade livre, mas ninguém reclamou essa propriedade. Acho que é um bom lugar para nos recuperarmos. E a partir daqui talvez a viagem fique mais difícil. A gente consegue extrair um certo sustento ali de glamour, alguma coisa? Consegue pelo menos o cansaço, limpar o cansaço. Por um breve momento vocês sentem como se tivessem alcançado metade do caminho da jornada. Ou talvez é como o sentimento do viajante que viu o ponto final de chegada, que está muito próximo, mas ao mesmo tempo tão longe. Existe um cansaço na alma de vocês, mas uma ansiedade que talvez esteja quase acabando. Só que assim, o coração de Selador está entre as duas árvores, que são duas quimeras muito poderosas. Como vocês vão fazer para extrair esse coração? E vocês vão extrair esse coração? Enquanto isso, Pontes, eu vou, agora que tá clareando o dia, eu quero pegar o fragmento ali da poesia que ela me deu e que a Mage deu e quero ler. Agora que tá mais claro, quero ver o que tá escrito ali. Beleza. Cara,
Quando você começa a ler a poesia, ela tá carregada de um sentimento triste. Pelo menos em parte, você não consegue ler tudo, né? Mas são palavras graves, palavras tristes, palavras de uma alma que estava totalmente desencantada com a humanidade e que acreditava num grande vazio e talvez tenha se entregue esse grande vazio na esperança que talvez assim alguma mudança fosse feita. Palavras que trazem uma dor, assim. Beleza. Você fica até meio embargado, você fica até meio sisudo, inevitavelmente, ao ler parte dessas palavras. Eu consigo ter alguma dica, alguma sacada do que ela. O que significam essas 3 páginas, que eu já tava de olho usando enigmas? Tipo, pra ver se eu tenho algum. Do que a gente, como é Cara, que a gente quando poderia usar isso? você tem esse vislumbre ali, muito provavelmente isso não pertencia a ela, mas pertencia a alguém muito querido dela. E as páginas estão manchadas de sangue. Então, como era parte do ritual, do juramento ali, da conjuração, do luto, é um símbolo de luto. É alguém que já partiu. E uma pessoa que tinha a humanidade com mais alto desprezo, com a mais alta desconfiança. Ponto de confiar mais a seres extraterrenos, talvez, ou criaturas do submundo, para causar algum tipo de mudança, porque não confiava nos seres humanos. Quem escreveu aquilo ali não está mais vivo. Vocês começam a ouvir sons de soldados se aproximando. E conforme os sons de soldados vão se aproximando, vocês ouvem a frente e as costas de vocês. Vocês vão percebendo que Selador, ela vai se espremendo. As árvores quiméricas, elas vão murchando nas fronteiras de Selador. E tudo vai murchando, vai apodrecendo e vai sumindo. Os espíritos de Papoula, eles vão meio que correndo, alguns subindo nas pernas de vocês, nos ombros de vocês, meio que pedindo socorro, assim. E o coração de Selador entre essas duas árvores começa a pulsar com uma luz. Cara, eu faço o seguinte, eu vou na direção do coração e falo, infelizmente não há tempo, não temos muito o que pensar. E aí eu começo a pedir permissão para o engai das árvores, que é como se fosse, né, o espírito, enfim, o negócio das árvores. Permissão para retirar aquilo que é por um bem maior. E antes de fazer isso, eu tiro um galho de cada árvore. Quebro. Tiro um galho de cada árvore, faz parte do ritual. E aí eu vou meter a mão no coração e tirar ele. Faz um teste para mim de carisma. Aí você pode escolher mais lábia, empatia. Então, ó, chavecadinha na árvore, tá bom. Então, carisma 2, subterfúgio 3. Vamos lá. E você chega como um amante apaixonado no pé do ouvido dela, você a acaricia. Você chega como um grande amigo que reencontra o outro e precisa de um presente. O que você faz? Eu vou chegar como um viajante necessitado. Um viajante que precisa de uma ajuda inesperada e pode oferecer uma ajuda inesperada no futuro. Um viajante que precisa de uma ajuda sem questionamento e sem julgamento. Então vamos lá. Tive um que tirou. Ah, não, tive. Então, agora eu vou ter que usar uma coisa especial que eu tenho. Que é a minha habilidade de sorte. Agora vem. Não foi mágico, então eu posso refazer o teste. Eu vou refazer o teste, tá? Uma das 3 que eu tenho.
Tem que eu tenho outro que tira um Gasta erro um ponto crítico, né? de glamour também, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu só ver aqui. Forte, saudável, 9 vidas, habilidade oracular. Não, esse é o de refazer mesmo. Vou gastar já o teste. Peraí, deixa eu fazer o teste de novo e já gasto o bagulho. Por acaso o teste se refez magicamente. Agora eu tive 1, 2, 3, 4 sucessos. Olha aí. Sucessos. O poder da sorte. Sucesso completo. Poder da sorte. A sorte sempre está ao meu lado, hein? A árvore, conforme você fala isso, ela vai estremecendo como se ela sentisse como se fosse uma pele. E você vê pequenos fiozinhos ali da casca dela se eriçando, meio que se arrepiando. E as duas árvores apaixonadas, elas vão se abrindo bem aos poucos. E você vai vendo a luz que vai se irradiando ali no centro de Selador. Os demais, vocês vão percebendo que essas figuras dos soldados, elas estão cada vez mais se aproximando. Selador está cada vez mais encolhendo. Os espíritos de Papoula totalmente desesperados, subindo assim nas roupas de vocês, na cabeça, tipo, como se fossem pessoas se defendendo de alguma... fugindo de uma grande inundação. Você vê, Miyabi, uma grande joia, parece um rubi gigante. Ela quase que te ofusca a primeiro instante. Ele vai emitindo luzes multicoloridas ali. E ela tá ali, no centro. Você vê entre uma parte oca das duas árvores, o coração de Selador. Vou pegar ele gentilmente, enquanto vou falando para as árvores. O meu pedido foi atendido e eu não vou me esquecer. A ajuda e a... Ai, como é que é? Quando você é um... E como é que eu falo? Anfitrialidade. Não existe isso, né? Anfitrião. Hospitalidade. A ajuda e a hospitalidade que vocês me dão agora será a ajuda e a hospitalidade que terão no futuro. E pego o coração e ponho dentro de uma bolsa. Quando você retira o coração de Selador, as duas árvores começam a secar. As cascas das árvores vão apodrecendo, secando, elas vão murchando. E o próprio Selador começa... As outras árvores, elas que não estão nos limiares, elas começam a cada vez mais secar. Ao longe, vocês começam a ouvir silvos de bombas caindo. O que vocês fazem? Vocês estão... Percebe que vocês estão entre as trincheiras, no local que depois vai ser conhecido como Terra de Ninguém. Vocês estão entre o exército britânico e alemão. Que beleza. Eu consigo ter a noção de qual lado tá cada exército? Para a frente e as suas eixo. costas. À frente estão o quê? À frente você tá os alemães, nessas... às costas o exército britânico e francês. Eu viro pra eles assim e falo, nós temos que ir agora, senão nós vamos morrer. E começo a correr na direção do exército britânico e francês. Cara, ele parece convincente, eu vou correr junto com ele, cara. Eu quero usar a minha arte, o meu truque, né? Sombras crepitantes, que é de outono nível 1. Eu quero dobrar as sombras pra, tipo, cobrir a gente, pra gente não ser um alvo tão fácil. 5 sucessos. 5 sucessos. Vocês começam a correr seguindo o Niabi, na qual ele sabe exatamente onde está a direção do exército britânico. Vocês vão correndo. Ao mesmo tempo, Brandon, fala pra gente como você envolve todos vocês com as sombras. Olha, eu vou correndo conforme eu vou correndo, vou gesticulando com os braços assim, né? Falando em gaélico, né? Sussurrando em gaélico, na verdade, né? Pedindo: sombras da floresta, cubram nós para que os olhos inimigos não nos vejam. Eu vou fazendo um negócio assim, sabe? Perfeito. Cara, conforme vocês vão correndo, vocês vão vendo vários soldados com baionetas vindo de encontro a vocês. O exército britânico.
Atrás de vocês, que agora tá o exército alemão, vocês vão começando a ouvir o som de bombas explodindo. Todo aquele campado de papoulas começa a ser destruído. Toda a paisagem ela começa a ser modificada pela banalidade, pela barbaridade da guerra do homem. Pelo lado de vocês começam a ouvir faiscando sons de balas, de metralhadoras vindo. O exército britânico que vem na direção de vocês, vários vêm decididos ali com baionetas, às vezes tentando achar algum caminho, alguma coisa para se esconder, alguma tora que eles derrubaram, algumas valas que foram cavadas, mas vários vão caindo como moscas. Vocês começam agora a sentir o peso opressor da banalidade. E eu quero que vocês joguem para mim força de vontade de vocês e a dificuldade e a banalidade desse local, que a dificuldade é 9. Dificuldade 9? Eu tive só um 8. Então 0. Eu tive um acerto. Tive um 10. 10ão brabo. Eu não tive nenhum sucesso, mas a falha não foi crítica, não. A banalidade ela vai oprimindo vocês. Por um breve momento, assim, as sombras que envolvem vocês, elas até meio que se dissipam, mas depois voltam. E o exército britânico vai passando por vocês. Vocês vão sentindo ali, ao mesmo tempo que o furor de alguns querendo ir para a guerra, o medo. Alguns homens sentados no chão, vomitando de medo. Outros vão caindo como moscas aos tiros das metralhadoras dos alemães. Mas a uma distância de uns 300 metros, vocês conseguem ver as trincheiras do exército britânico. Niab, o peso que você sentia no seu ombro agora fica mais leve. O Bast ele some. Eita, tento pegar ele. Totalmente oprimido pela banalidade. Ô Pontes, se nessa corrida aí que tu tá falando, o pessoal caindo, se alguém cair perto ali de mim, cara, eu vou parar pra socorrer o cara, velho. Beleza. Cara, vários vão caindo. E, cara, tiroteio. Vocês estão recebendo tiro pelas costas de vocês e os caras vindo na direção de vocês, não vendo vocês com baionetas apontadas. Eles não estão vendo a gente? Não, porque vocês estão envoltos em sombra. Cara, mesmo assim eu vou tentar, não sei disso, né? Mas eu vou, quando eu ver o cara caído ali, cara, eu vou me jogar do lado dele, vou tentar já estancar algum ferimento, rasgar um pedaço da roupa, ver o que eu tenho ali que eu possa ajudar o cara. E vou tentar ver o que eu posso fazer pra salvar o cara ali. Beleza, cara, você se aproxima de um dos soldados britânicos que cai ali no chão. Cara, ele tá meio se engatinhando. Ele consegue enxergar você, ele meio estranha você sem uniforme de militar assim. Quando você vai apanhar a mão dele, ele toma um tiro na testa. Aí tem um outro cara que caiu com a perna assim, machucada. Você consegue se aproximar desse cara e consegue ali fazer algumas bandagens. Consegue dar um socorro pra ele. Primeiro socorro, beleza, cara. Eu me aproximo do Will, pego no braço junto do cara, olho pra ele tipo, vamos levar ele pra trincheira? Vamos. Ajude. Ele tá sempre sorrindo, cara, mas é um momento em que ele fica sério ali, cara, ele engole o sorriso e começa a arrastar ele. Ele é fraco, né, cara? Ele é pequeno e é fraco. Mas vai tentar puxar ele com tudo que ele conseguir ali, arrastar o cara. Boa. Estamos arrastando o cara pra trincheira com a gente. Enquanto isso, Koga. Cara, eu tô olhando isso, tô fazendo assim, olhando pra eles, pra trincheira, Tento até gritar, mas não consigo. Não há tempo. Vamos. Ai, sombras não. Corre, negada! Sempre. Aqui, Diego, no meio do tiro você não vai ouvir porra nenhuma. E eles não conseguem ouvir nada. Eu começo a fazer tipo, o quê? Vamos embora. Tô fazendo sinal pra isso. Vamos. Fala mais alto. Senhores, raciocínio.
Raciocínio mais stealth. Wits mais stealth. Tive um acerto. 5 sucessos. Dificuldade Eu 6. tirei um ainda. Uhum. 2 sucessos. Niab, você toma um tiro de raspão. Também com aquela roupa de arco-íris, né, cara? Os caras estão mirando de longe. Por favor, me acertem aqui, ó. É algo fácil, né? Será que é a minha roupa que está chamando tanta Cara, você sente uma dor lacinante assim. Ao mesmo tempo que ele foi de raspão, pega no seu ombro e você sente o glamour vazar de você. Você perde um ponto de glamour. Tô tanto pra Cara, eu vou conseguir. tentar dar o primeiro socorros ali com ele, de repente pegar um leite de papoula ali, passar. Eu sempre ando com algum kitzinho ali básico. Vou tentar dar um help pra ele. A gente não conseguiu chegar na Ainda não. trincheira ainda? Cara, é uma galera vindo na contramão de você, tiroteio. Então, imagina que vocês estão indo, mano, se esgueirando pelas valas, pelas trincheiras, arame farpado. Cara, começa a ficar. Depois que eu tomei o tiro, o Niab começa a ficar numa situação do tipo. As leves trepidações na confiança dele, entendeu? Não é o suficiente pra acabar com a confiança dele, mas é uma trepidação. Isso já deixa ele um pouco fora da área de conforto. Então, na hora que eu olho aquilo, eu falo, ok, medidas extremas precisam. Situações extremas precisam de medidas extremas, ele pensa. E aí ele não pensa muito, cara. Ele simplesmente puxa os dois assim pra próximo. E ele vai fazer uma coisa, tipo, e ele literalmente se projeta dentro do lugar seguro ali dentro. Ele sabe exatamente onde cair. Sabe exatamente onde na trincheira ele vai cair, vai ser bom. E ele pula, tipo, sem medo, sem nada, como se aquilo fosse o obrigatório pra salvar nossas vidas agora.